Fala, gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Vocês não leram errado no título, não. Eu comprei um Fusion, mas vou compartilhar essa história com vocês que eu tenho certeza que ninguém sabe. Me acompanha aí? Bora lá? E aí, gurizada, tranquilo? Tudo certinho? Vou compartilhar com vocês aqui não uma história de estrada, mas não deixa de ser uma história de estrada. Pouca gente sabe disso. Aconteceu ali entre outubro e novembro do ano de 2018 e eu quero compartilhar com vocês. Sim, eu comprei nessa época um Fusion 2.5 extremamente novo e vou explicar o que aconteceu. Nessa época, meu amigo Edir, ele estava se desfazendo do Fusion, que ele estava há uns 3 anos com o carro, porque ele queria reformar a casa dele e ele queria levantar uma grana. E é um carro que ficava muito tempo parado, ele rodava muito pouco, e então ele queria se desfazer do carro para juntar uma grana e pagar a obra dele. Nós negociamos, ele e eu, da seguinte maneira: eu queria ficar com o carro, mas não tinha todo o dinheiro, e ele precisava de uma parte de grana. Fizemos um acordo, entramos num acordo. Eu daria o Vectra Collection para ele, ele me daria o Fusion e eu pagaria essa diferença para ele em suaves prestações para ele adquirir material para a reforma da casa dele. Porém, ambos os carros nas mesmas condições, baseadas do valor da tabela FIP. Não sei se vocês sacam, né? FIP contra FIP. O carro era extremamente novo. Eu não vi um Fusion mais novo do que aquele do Edir. Ele era o segundo dono do carro, o primeiro dono era um médico. O carro tinha... O Edir pegou ele com 85 mil quilômetros e o carro, depois de 3 anos e pouco, estava com 91 mil quilômetros. Eu andei nele, fiz testes, assim, ó. É um carro que é ímpar, é um carro executivo, não é um carro de potência, ele é um carro para conforto. E eu comecei a ir atrás das pessoas que eu conhecia, que tinham bastante experiência com Fusion, né? Um abraço aí pro Rafael, lá do canal Autodidata. Se não segue o cara no Instagram, segue lá, canal Autodidata. E eu vou te dizer que é um dos caras que mais conhece sobre Fusion no Brasil. Ele tem um Fusion V6, acompanha lá que o cara dá um show de ensinamentos quanto a Fusion, como manter um Fusion no dia a dia. Se tem vontade de ter um carro desses e qual o segredo, como manter. Conversei durante dias e dias com o Rafael, ele foi me contando tudo que pode acontecer nesses carros. Me contou aquela história do porquê que o pessoal falava que o câmbio quebrava, esse tipo de coisa. Talvez tu não saiba, eu fiquei sabendo na época que eu tava atrás, né, que eu tava querendo ficar com o carro, daí o Rafael me contou. Aquelas primeiras versões da segunda geração que veio pra cá, ali 2010, né? Na realidade ele é 9 já modelo 10, porque em 2011 mudou algumas coisas. Esse carro ele chegou com um limitador eletrônico de 180 km por hora e o pessoal vinha aqui no Brasil, os caras tiravam o limitador e não faziam a reprogramação do software do câmbio e aí davam para derreter. Isso foi basicamente o que aconteceu. Devido a um problema de software, aconteceram essas quebras aí com o motor, com o câmbio do Fusion. Pouca gente sabe disso, tem que procurar, tem que falar com quem conhece e vai afirmar para ti que foi isso. Segunda parte, né, desleixo do dono, isso é inevitável, não tem, né, qualquer carro vai sofrer. O carro do Edir, ele estava com um único defeito, digamos assim, os pneus dele, como já estavam passando do tempo, passaram de 5 anos, tinha que trocar, eram 4 pneus Michelin. Carro espetacular, com teto solar, o mais completo. Deixava a desejar algumas coisas, não o carro do Edir, mas sim o modelo de Fusion, esse primeiro, o 2010, 2011 depois teve mudanças, 2011 o limpador de para-brisa já era sensorizado, né? 2010 não. Eu acho que 2011 já tinha Bluetooth, 2010 não tinha. Essas coisas, esses diferenciais aí, que querendo ou não para nós fazem diferença, né? Tem um pouquinho de um problema de usabilidade ali no painel quanto ao computador de bordo. Quem tem Fusion pode dizer, essa segunda geração
é uma dificuldade, fica aqui do lado esquerdo para controlar. Andei bastante com o carro, né? Não tenho o que dizer. Depois vou continuar essa história dizendo que eu não fiquei com o carro, mas consegui negociar para um amigo nosso. Enfim, aí quando nós chegamos para bater o martelo, levei a Mara para andar no Fusion, ela gostou, ela pegou e disse assim: para que tem tanto botãozinho? E se eu apertar aqui? Me lembro, um dia de noite a gente testou ele. Daí eu e o Edir, a gente fechou o negócio. E foi bem na época que eu saí da empresa onde que eu trabalhava. E aí eu saí da empresa, eu tinha 15 anos e pouco de empresa, ia receber os meus direitos, digamos assim, né? Eu poderia negociar com o Edir, já fechar, e eu achei melhor não. Pensei assim, ó, eu tenho Vectra, tenho o Ômega, ainda tinha o Ômega Azul, né? Então pra que eu vou querer mais um carro desse porte, né? Porque eu ia comprar ele, trocar ele no Vectra pelo intuito de substituir por um carro mais novo pro dia a dia. Daí você diz, mas o Fusion pro dia a dia, gurizada. O Fusion é um baita carro pro dia a dia, só tem que ter cuidado. Tá? No final das contas acabamos não fechando o negócio. Esse negócio quem deu para trás foi eu, né? Eu e o Edir conversamos lá, tudo jóia, tudo tranquilo. E eu me comprometi com ele que a gente venderia esse carro, venderia o Fusion. Aí tinha um amigo nosso do Ômega Clube que estava querendo trocar o Ômega. Eu ofereci para ele, o Edir e ele se acertaram nos valores lá. E esse carro tá com o IAD, nosso amigo da pastelaria, grande IAD, saudade tuas aí, meu amigo. Aqui da cidade de... aqui, né? Eu tô agora em Araranguá, Santa Catarina. O IAD tá em Nova Tramandaí. Então tem aí uns 170 quilômetros de distância. O IAD ficou com esse carro. Pegou esse carro com 92 mil quilômetros. Fizemos uma viagem para a Serra. Eu estava dirigindo o carro. Rodamos 200 e poucos quilômetros com o carro, com 5 adultos dentro. A média do carro foi de 12,5. Então, na bomba, tá? Na bomba, não tem muita conversa de que não deu, não sei o que, não. Foi 12,5 na bomba. Tanque cheio na hora de sair, tanque cheio na hora de voltar. 12,5 no computador de bordo, 12,5 na bomba. É um carro espetacular, confortável, silencioso. Não tem o que dizer, basta tomar os devidos cuidados. O carro tá com o IAD hoje. Ele já fez algumas manutenções no carro. Uma delas foi o bico, um dos bicos travou, que é bem comum no Fusion por causa da nossa gasolina. O IAD foi atrás de um bico, já colocou os 4. E assim, ó, o valor que ele pagou os 4 bicos do Fusion, para muitos podem até parecer caro, mas levando em conta o carro que é, lembrando que é Ford, os 4 bicos custaram R$960 originais na Ford. O IAD trocou, fez uma limpeza do sistema do câmbio, fez a troca do óleo, fez tudo lá no Diego Velocímetros. Um abraço aí pro Diegão, né? Saiu daqui de Tramandaí, levou lá para ele fazer, gastou na casa de R$2.500 para fazer essa troca. Porém o IAD, ele faz uso severo, ele usa exclusivamente o carro para se deslocar dentro da cidade. E agora, depois dessa quilometragem, que ele começou a ter que trocar a bucha de balança, esse tipo de coisa. Mas o carro em si nunca deu dor de cabeça para ele. Eu sempre pergunto para ele como é que tá o carro, ele sempre diz que o carro tá demais, não fez nada no carro. Então é um exemplo de que carro bem cuidado é o dono, né? Então obviamente ele faz as manutenções que tem que fazer. Eu me lembro que o Rafael me mostrou tudo aquilo que poderia acontecer no carro. O problema da TBI, que é crônico, se não tinha acontecido, ia acontecer. A questão de quando o pessoal faz manutenção nas rodas, tem os sensores de pressão nas válvulas, aquilo ali costuma estragar, porque se eu não me engano ainda é uma cinta no Fusion, mas já tinha barateado, estava na casa de R$110 por roda, já era uma coisa mais acessível caso viesse a dar problema. O carro era espetacular, aquele motor é um motor extremamente confiável, não tenho que se falar daquele motor, a gente sabe disso, a Ford usou bastante tempo aí, a base para grande parte dos carros da Ford. Se eu não estou enganado, nessa fase ainda era utilizado nos carros da Volvo, né? Então é um carro bem manjado aí, não tenho o que dizer. Basicamente o mesmo motor do Focus 2.0. Então nessa época aí eu ia ficar com o Fusion, desisti porque eu achei desnecessário fazer uma dívida, eu tinha saído da empresa. Consegui intermediar a negociação, mas confesso para vocês, pessoal,
O Fusion é um carro espetacular. Ele não é um carro de corrida, ele é um carro que ele é confortável, ele é um carro executivo, ele é um carro para tu curtir uma viagem longa e tudo mais. Se tu for a fundo aí, tu vai ver que os bancos do Fusion, por exemplo, ganharam prêmios de serem os bancos mais confortáveis dos carros da categoria. Isso lá nos Estados Unidos, no meio dos anos 2000, né? Logo quando foi lançada essa segunda versão, ele tinha regulagem eletrônica dentro no banco do carona. Ele, se eu não me engano, ele era 8 airbags, eu não tenho certeza, 6 ou 8 airbags. Nossa, tecnologia muito top. Me arrependi de não ter negociado de forma alguma, né? Mas foi uma negociação aí que ficou registrada e foi um carro muito bom. Eu tenho certeza que eu ia me dar muito bem com ele, né? Mas tudo tem o seu tempo. Talvez aquele lá, por mais que fosse zero, o carro do Edir, não era o momento de eu ter um Fusion. Então eu tô aí compartilhando com vocês mais uma historinha aí, um videozinho curto dessas experiências, loucuras automotivas que a gente tem, né? Então, por pouco, eu comprei um Fusion, mas não fiquei com ele. Eu acho que era isso, gurizada. E tu tem Fusion? Se não tem, gostaria de ter. É um dos teus carros do sonho. Eu acho aquela grade grande a mais bonita. Acabou de passar um Fusion aqui. Eu acho a mais bonita ali do 2010, 11. E aquilo ali pra mim é um carro imponente, bonito. Então, um dia, quem sabe, a gente não possa ter, né? Um 6 cilindros da maldade. Mas era isso, gurizada. Queria compartilhar com vocês mais essa historinha aí. Meu muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Se tu não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Se tu quiser ser membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos em um grupo no WhatsApp, clica aí, dá uma olhadinha no link Seja Membro. E muito obrigado. Um grande abraço. Não deixa de comentar.